meus irmãos, graça e paz, tudo bom, tudo tranquilo, graças a Deus com os irmãos. Hoje retomamos, aí as nossas conversas sobre criação de filho, pastoreando na realidade o coração dos nossos filhos. E nós então queremos hoje continuar agora pegando firme, para a gente poder juntos discutirmos esse tema, que para nós é um tema tão importante, tão oportuno, para nós que temos filhos, amamos os nossos filhos e queremos o melhor para eles. E hoje eu quero então tratar um tema com os irmãos que é as Escrituras e os seus filhos, ou a Escritura e os nossos filhos, Como todos nós estamos aqui, somos pais. E no último vídeo que nós fizemos, que eu compartilhei com os irmãos, nós tratamos de duas perguntas, você já parou para se perguntar o que pretende realizar como pai? É uma pergunta que a gente tem que ter em mente, senão a gente vai deixando a vida levar, a gente vai acontecendo e a gente não tem um propósito. Aí vem a outra, qual é exatamente o nosso objetivo em relação aos nossos filhos? Qual que é o nosso propósito? O que realmente nós queremos com os nossos filhos? O que nós almejamos? E às vezes nós gastamos muito tempo preocupado com isso, descabelando, vamos pensar, para chegar a essa conclusão, e nós não chegamos aí num determinado dia, de repente já ouvimos isso de pais que dizem assim, não te criei para isso, não, jamais imaginei que você iria se tornar, tudo que eu fiz, jamais. Aí a gente pergunta, mas qual era o objetivo? Não queria que ele se tornasse isso, mas de repente também não teria um objetivo claro do que gostaria com os filhos. Então é importante nós termos qual é esse objetivo que nós queremos, o que realmente nós queremos com os nossos filhos. Nós já paramos para perguntar o que pretendemos realizar como pai, o que queremos deixar como legado. E aí nós podemos pensar e buscar um pouco o que a palavra diz, porque eu acredito que o nosso objetivo, o nosso objetivo como pais em relação aos nossos filhos, aquilo que nós pretendemos realizar, não é uma novidade, não é algo que a gente precisa gastar neurônios, dinheiros, cursos para buscar isso. A própria palavra vai nos responder sobre isso, a própria Bíblia vai nos mostrar, e entendemos que nós precisamos ter isso como objetivo, a mesma questão que Paulo tinha. E eu quero ler alguns versículos com os irmãos, depois os irmãos podem com calma também ler na Bíblia, que diz assim, em Gálatas 4,19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Para quê? Até que Cristo seja formado em vocês. E aí um outro texto também de Paulo dizendo, Colossenses 1,28, nós o proclamamos, advertimos e ensinamos. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todos com homem perfeito em Cristo. Vai perceber que está se repetindo. E aí um outro texto, Efésios, Paulo novamente dizendo, Efésios 4:13-15, que diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens, que induz ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Qual que era o desejo de Paulo? Qual que era o objetivo? Qual que era o propósito de Paulo? Era formar nos seus filhos da fé, filhos de fé, vamos pensar assim, seus filhos espirituais, formar neles Cristo. Para quê? Colossenses vai responder, para que ele pudesse apresentar, para que nós possamos nos apresentar também diante de Deus, tanto nós, como também apresentar os nossos filhos diante de Deus, como homens perfeitos, como homens, mulheres perfeitos diante de Deus, com um propósito que vai dizer, não que nossos filhos ficam perdidos, até mesmo nós não ficamos perdidos. Então qual precisa ser o nosso objetivo? É realmente formar Cristo nos nossos filhos. É realmente que a cada dia eles possam se tornar. E aí já parou para pensar o quanto nós gastamos em dinheiro para dar uma boa formação intelectual, para dar conhecimento, para que ele esteja bem fisicamente, para que ele ande bem vestido, para que ele se alimente bem. Às vezes a nossa vida é nisso, trabalhando para que os nossos filhos possam ter aquilo que de repente nós não tivemos, para que eles possam ter condições de um bom estudo, se alimentar bem, condições de ter uma vida física. A gente luta tudo por isso. E isso não é errado de forma alguma. Pelo contrário, isso é benéfico. Mas, se na mesma proporção que nós
investimos os nossos filhos nessa área, investíssemos também na vida espiritual, será que nossos filhos não seriam diferentes a cada dia? Então, precisa ser o nosso objetivo. Nós, como homens e mulheres de Deus, que entendemos que Cristo é a razão da nossa vida, que o nosso viver é para Ele, eu preciso também implantar, incutir isso no coração do meu filho. Ter o meu pensamento, que o que eu preciso para o meu filho, independente de qualquer situação. Claro que nas outras áreas também queremos o melhor para os nossos filhos, mas algo que é fundamental é realmente apresentar ele a cada dia, é realizar, que o meu propósito, que aquilo que eu queira realizar nos meus filhos, seja que eles possam ser homens e mulheres temente ao Senhor, que creiam em Deus, que realmente que busquem a verdade, que a integridade deles não seja só pelo fato de ser íntegro, mas a integridade por amar a Deus, por obedecer a Deus e pelo temor do Senhor a cada dia. E para isso nós precisamos de alguns ingredientes. Precisamos de algumas ferramentas. Algumas ferramentas são extremamente importantes nesse processo. É quando queremos realizar uma festa. Nós então relacionamos ali o que precisamos, fazemos uma lista das situações necessárias, fazemos o que é importante, quais ingredientes são importantes. E aqui também, nesse propósito de moldar os nossos filhos no caráter de Cristo, de realmente poder apresentar Ele, para que Cristo possa a cada dia ser gerado neles, eu preciso de alguns ingredientes. E aqui, né, de acordo com os livros, mencionam 3 ingredientes que para mim também são essenciais. O primeiro, o Espírito, né, o Espírito Santo. Segundo, as Escrituras. E terceiro, o tempo. Então, 3 ingredientes que eu gostaria que você não esquecesse nessa nossa jornada. O Espírito Santo é fundamental. As Escrituras, que nós já estamos tratando aqui, né, nossos filhos e as Escrituras. E o tempo. São 3 situações extremamente importantes para essa tarefa, para essa obra a qual nós queremos realizar. Tendo foco, que o que eu quero com meu filho, qual é o meu projeto com meu filho, precisa ser moldar Cristo na vida dele, para que ele possa cada dia ser temente ao Senhor. Então nós pensamos nessa situação. E o primeiro ingrediente que nós estamos tratando é o Espírito Santo. Então, assim, é necessário que uma pessoa seja transformada à imagem de Cristo. Mas como isso? Não há um curso, não há nada. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. E aí tem alguns textos, Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra amor por nós, Cristo morrendo em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 1 Coríntios 15,3 pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E 2 Coríntios 5,21 Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com o Espírito Santo sendo ingrediente? Irmãos, para reconhecer esse amor de Cristo, para reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para reconhecer o nosso pecado, né? Voltando um pouquinho, para reconhecer o nosso pecado, para reconhecer o amor de Cristo e para reconhecer que Ele morreu por nós, não há outra forma, somente através do Espírito Santo. Então, nós precisamos também mostrar aos nossos filhos que o pecado, vamos dizer assim, a desobediência, a malcriação, né, a rebeldia, sabe, aquela coisinha que nós colocamos de errado, a teimosia, a desobediência, tudo isso é nada mais, nada menos que pecado, né? Nós concordamos com isso. Porque se fosse de um adulto, nós trataremos de pecado. Por que dos nossos filhos não? Porque, irmãos, o que nós não podemos esquecer é que os nossos filhos carecem tanto da graça e da misericórdia de Deus como nós. Que quando nós tratamos no âmbito espiritual, que para o diabo, para o inimigo da nossa alma, não há idade. Ele não está preocupado com a idade. Ele, ai tadinho, né? Criança bonitinha, aí um recém-nascido, não vou mexer. Ele não está nem aí. Ele não respeita a idade. Ele vai afetar. Não sei se alguém já teve experiência com seu filho a respeito disso, de uma luta espiritual do seu filho ainda bem pequeno. Não estamos tratando dos nossos filhos grandes. Às vezes nossos filhos pequenos, recém-nascidos, 1, 2, 3 anos, uma batalha espiritual muito grande. Que coisa está acontecendo e você não está entendendo, você está achando que... não, é espiritual. Né? É espiritual. Então, há uma luta espiritual. E do outro lado também, precisamos entender disso, para que ele possa entender o amor, para que ele possa entender o que Cristo fez na cruz do Calvário, e para que ele possa entender que o que ele está fazendo, que a rebeldia dele, que a pirraça dele é pecado, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai moldar, porque da mesma forma também, por o Espírito Santo agir, o Espírito Santo não está preocupado com a idade. Né? O
Espírito Santo não tá. Ah, não, o Espírito Santo vai agir de um jeito no meu coração, que já sou um adulto, que já passei dos 40. E agora no meu filho que tem 9, meu filho que tem 5, ou no de vocês que tem 2, 3. Não, ele não vai agir. Para o Espírito Santo não há idade. Ele vai agir da mesma forma. Então precisamos, primeiro ponto, do Espírito Santo para que o quê? Para que ele possa tratar o coração dos nossos filhos, para que ele possa moldar o coração dos nossos filhos, para que os nossos filhos venham entender. O segundo ingrediente, nós vamos tudo depois tratar mais sobre esse ingrediente, mas só um apanhado geral. O segundo ingrediente é a Bíblia, é as Escrituras, as Sagradas Escrituras, né? Porque ela é a fonte produtora. Se há algo que vai levar os nossos filhos, como a nós também, a uma maturidade cristã, é as Escrituras. Não há outra forma, não há outro meio, não há outra questão. Não adianta disciplinar, não adianta castigar, não adianta bater para que o nosso filho possa gerar maturidade espiritual. Ele precisa do Espírito Santo de Deus. Ele precisa das Escrituras, claro, com o Espírito Santo, mas quem vai dar esse parâmetro, quem vai dar essa direção, são as Escrituras. O Espírito Santo vai nos auxiliar. Olha o que diz Romanos 10, versículo 13 a 17. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés do que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, o Senhor, quem creu em nossa mensagem? Palavra de Cristo. Né? No caso, a palavra de Cristo. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para que os nossos filhos possam entender isso, para que os nossos filhos possam entender o amor, para que os nossos filhos possam entender o sacrifício de Cristo, para que os nossos filhos possam entender o quanto também eles são pecadores, nós precisamos da Escritura. Mas como eles terão as Escrituras se nós não falarmos? Às vezes estamos preocupados com missões em diversas áreas do país, do mundo, que é extremamente importante, mas esquecemos de pregar dentro da nossa casa, de corrigir os nossos filhos baseado pelas Escrituras. Então é algo que precisamos pensar, que as Escrituras têm um papel fundamental. Olha o que diz Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo dizendo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar o sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A gente para e pensa um pouco nesse texto. Uma pergunta muito clara, e lembrando os irmãos que toda pergunta que eu faço, eu me questiono porque eu tenho os meus filhos. Mas a questão é, os nossos filhos são salvos? Os nossos filhos estão salvos? Você fala, não sei, nós já fizemos a nossa parte de pregar, de anunciar o evangelho para eles? Porque aqui, porque desde criança você conhece. E essa palavra que está aqui como criança, quando a gente busca no original, é criança bem pequena. Alguns vão dizer ali, sabe, na poucas idades. Né? Claro, a gente sabe que, falar, peraí, mas meu filho recém-nascido, ele não tem condições de tomar decisões. Não, mas ele tem condições de ouvir a palavra, de ser ensinada, de conhecer as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, através de hinos, através de canções, através de tantos programas infantis que vai trazer na mensagem dele. Mas nós não podemos também simplesmente terceirizar isso. Deixar para que aquilo que o departamento infantil está fazendo possa atingir os nossos filhos. Nós também precisamos sentar e ensinar. Provérbios 29:15 vai dizer, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo em vergonha a sua mãe. Então, a vara da correção, qual que é a vara da correção? Não é simplesmente uma varada, mas é a palavra. A palavra sempre vai nos tratar como essa correção. Então, a gente precisa pensar nisso com calma, a gente precisa tratar isso com mais cuidado. E aí eu quero tratar um pouquinho com os irmãos a suficiência das Escrituras. Né? A gente precisa pensar um pouco. 2 Pedro 1:3 diz assim, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Uma coisa que nós precisamos pensar, Deus te daria algo que você não conseguisse carregar? Deus daria algo para você que Ele sabe que você não teria condições de chegar ao final? Eu creio que não. Né? E a palavra está aqui, né? 2 Pedro 1:3 diz que nós temos que Deus nos deu tudo aquilo que é necessário. Deus já nos entregou através da sua palavra tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver uma vida, né, de graça, uma vida de piedade. Então o que nós precisamos é buscar, o que nós precisamos é agir, o que nós precisamos é mover, o que nós precisamos é tomar as Escrituras como suficiente. Aí perguntamos, as Escrituras é suficiente
para nos auxiliar na educação dos nossos filhos? As Escrituras suficientes para nos ensinar a cada dia? Claro, as Escrituras não vai ensinar nosso filho a nadar, não vai ensinar a jogar bola, jogar um videogame, não vai ensinar isso, mas ela vai ensinar o temor do Senhor. Olha o que diz Salmo 19:7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os experientes. A questão que nós precisamos pensar é nisso. As Escrituras, eu confio, nós confiamos nas Escrituras para educar os nossos filhos. Nós temos lido as Escrituras realmente para ensinar os nossos filhos. Tipo assim, olha, eu preciso ensinar meu filho, eu preciso educar o meu filho. Para eu vou ler a Bíblia para isso. E começarmos a estudar, começar a pesquisar. Não dá simplesmente a pegar a Bíblia, né? Pegar a Bíblia e abrir e falar assim, o que é que o Senhor tem para o meu filho hoje? Não, é buscarmos a cada dia, é buscarmos conhecimento a cada dia, é estudarmos a cada dia, mas com esse intuito de preparar os nossos filhos. Assim como nós buscamos as melhores escolas como tendo condições, os melhores cursos, o melhor alimento, escolhemos as coisas mais saudáveis, precisamos também ir para a Escritura e buscar o que Deus tem de bom para os meus filhos. 2 Timóteo 3,16, eu sei que os irmãos conhecem bastante, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Aqui nós podemos ver 4 pontos essenciais que as escrituras nos ensinam, né? 4 pontos. Primeiro, o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça. E aí Paulo está dizendo a Timóteo, ela é útil. A questão é, ela é útil para as nossas vidas? Ela é útil para o desenvolvimento dos nossos filhos a cada dia? Nós falamos de 3 ingredientes, falamos de 2, o Espírito Santo e as Escrituras. Tratamos um pouquinho mais das Escrituras. Mas um terceiro ponto para a gente também estar encerrando esse tempo nosso, depois a gente vai voltando, os irmãos tiverem perguntas, depois coloque lá no grupo de alguma forma, a gente vai estar trabalhando, ou aqui no chat também, nos comentários do YouTube, que dá também, depois eu vou acompanhando e a gente vai conversando semanalmente a partir de agora. O terceiro é o tempo. Falamos do Espírito Santo, falamos das Escrituras e agora o tempo. A terceira fonte necessária para produzir maturidade cristã é o tempo. Nada acontece do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. Tudo leva tempo. Para nós chegarmos à estrutura, para nós termos os nossos filhos, foi um processo. Foi um processo de gestação, foi um processo de crescimento a cada dia. Então tudo leva tempo. E muitas vezes nós estamos acostumados com a geração nesse miojo, né? Tudo em 3 minutos. As coisas não vão acontecer. A educação dos nossos filhos, ela vai gerar tempo, ela vai demandar tempo, tempo nosso com os nossos filhos. Qual é o tempo? Teve uma vez que eu estava conversando com um casal, só um exemplo, e eu perguntei, escreva para mim como é a sua semana. Eu trabalho, vou para o curso, trabalho, vou para a igreja, trabalho depois PGM, trabalho e da noite tenho um curso de teclado, tenho isso, tenho aquilo outro. Eu falei assim, tá, e quando você tem tempo para sua família? De vez em quando aqui, tá, e quando você tem tempo pro teu filho? E aí nós poderíamos terminar aqui perguntando, qual foi a última vez que nós tiramos tempo, literalmente, para os nossos filhos? E às vezes não é nem o casal com o filho, mas eu como pai, eu simplesmente com meu filho, ou a minha esposa, simplesmente ela, e agora como família. E tudo isso é tempo, então precisamos entender que tempo que vai acontecendo a cada dia, né? Eu já te falei isso 1000 vezes, vai ter que falar 2000 vezes, porque é o tempo que vai ensinar, é o tempo que vai levar, é o tempo que vai mostrar. Tá bom, meus irmãos? Hoje foi uma apanhada um pouquinho mais sobre esses ingredientes e semana que vem a gente volta a falar de outro tema pra gente tratando, pra gente. Eu vou começar também a dar algumas sugestões, colocar alguns links no grupo de WhatsApp de algumas palestras que eu tenho ouvido também sobre educação de filhos, de uma parte mais técnica, mas muito legal, muito interessante também. A gente tem tratado algo mais caseiro, algo mais aqui pegando em alguns detalhes, tá bom, meus irmãos? Perguntas, qualquer situação, a gente está à disposição, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós estamos nesse tempo tendo esses vídeos para que juntos, ó Pai, possamos entender o Teu querer, juntos possamos entender a Tua vontade. Nos ajude para que juntos possamos, ó Pai, estar educando os nossos filhos, para que juntos, ó Pai, possamos lidar a cada dia vivendo o Teu querer, vivendo a Tua graça, a Tua glória. Nos ajude, é o que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus abençoe grandemente aí a sua vida e tenha um dia abençoado na presença do Senhor.